A nossa história se inicia, em uma idade estranha, onde o desenvolvimento de miragens e pretensão do mundo dado, é aqui que ele vive, mas assim que abre os olhos, ele pode ver imediatamente toda a essência desta realidade. Quando viu os riscos vermelhos acima do sol, ele pensou que poderia começar a entrar em pânico. Invasão alienígena, o cenário ideal da vida com uma infância querida está despedaçada. Ele acordando um dia embarcou em um novo caminho incomum de sua vida, mas há uma linha muito tênue entre o incomum e o alienígena. Ele pode se tornar diferente, pagar seu preço por tudo e chafurdar no abismo, ou ele pode dominar o poder das sombras e superar o próprio Deus. Em um dia no primeiro hospital central da cidade de Yuanhai, no departamento de oftalmologia, Dr. Zhao recebeu um paciente chamado Jian Yu. Ele olhou para o cartão do paciente e pensou que talvez tenha havido um erro. Ele pediu para descrever os sintomas novamente. Jian disse que seus olhos não viam claramente. Seu olhar mudou e ele disse que ao olhar para alguma coisa fica tudo vermelho. O Dr. Zhao tinha uma aura vermelha ao seu redor. Ele perguntou qual número estava na faixa vermelha. Apareceu 18. Ele disse o número e perguntou se aquela era a sua idade. Dr. Zhao ficou surpreso e queria saber como isso é mesmo possível. Jian Yu olhou para o médico e pensou se essa é a taxa de mortalidade. Então 18 não é muito certo. Ele parece bastante enérgico. O médico perguntou se ele costuma beber. Jian perguntou em resposta. Agora o Dr. Zhao permaneceu em silêncio. Jian percebeu sua expressão e balançou a cabeça para o lado. Ele se desculpou por ter se distraído um pouco. O médico levanta da cadeira e disse que iria examinar seus olhos. Pegou uma lanterna e disse a Jian Yu para olhar para a direita e depois para a esquerda. Ele desligou a lanterna e disse que seus olhos estavam normal. Jian Yu fechou os olhos para recuperar a visão após a lanterna, e abriu um segundo depois. Depois da consulta médica, ele saiu para o corredor e examinou cuidadosamente todas as pessoas. Acima de tudo havia um vermelho. Ele sorriu e pensou por que deve procurar a cura. Isso parecia muito maneiro. Talvez ele encontre alguma utilidade para isso. Ele deixou a central do hospital e as notícias foram exibidas em um telão acima. A fim de garantir a segurança da população, o Departamento de Vigilância Noturna vai abrir um novo conjunto de candidatos para patrulhar as ruas à noite. 99 anos depois do cataclismo, conseguiram criar um lugar para a vida segura. Os invasores recuaram e a esperança voltou. Jian colocou uma bolacha em sua boca e pensou que ele deveria ter uma boa aparência. Antes de voltar ele deu alguns passos e notou que seus cadarços estavam desamarrados. Ele amarrou seus cadarços e terminou seu wafler. Ele queria mastigá-lo, mas parou quando viu que algo estranho estava acontecendo por aí. Ouviu a conversa das pessoas que transitava, que logo desapareceu. Tudo ao redor estava cheio. Com uma haze verde escura ele se viu completamente sozinho no meio de uma rua escura. Ele levantou e foi horrorizado, sua própria sombra refletida em seus olhos que se aproximavam rapidamente. Ele começou a olhar ao redor com horror e viu um mundo completamente diferente à sua frente. Passos foram ouvidos atrás dele, e ele viu que uma garota passou por ele, e atacou o monstro. Jian virou-se e viu como as pessoas estavam lutando. O monstro havia uma faixa vermelha acima. Ele abriu a boca em surpresa e pensou que parecia que havia um grande problema. Ele olhou para o sol acima dele e pensou que poderia começar a entrar em pânico. Pequenas gotas de água lentamente caiu, mas continuaram seu caminho. Algumas gotas se separaram e acabaram bem em cima da cabeça de Jian Yu. Caiu sobre sua testa e o mundo inteiro novamente adquiriram cores brilhantes. Ele estava no meio da estrada em uma rua movimentada. As pessoas faziam seus negócios. Os comerciantes anunciavam suas mercadorias. Entre essa multidão um homem ajudou o avô a atravessar a estrada e disse-lhe para observar seus passos e ter cuidado. No ano 99 do cataclismo, a unidade de patrulha noturna continua sendo um apoio confiável para a população civil. Seu mundo está ficando melhor e as cidades estão mais seguras. Uma garotinha passou por Jian Yu e apontou o dedo para ele e perguntou à mãe: por que aquele tio estúpido está de pé? O comerciante grudou em um carinha e pergunta se ele queria comprar os remédios que ele tem. 50.000 frascos, mas ele vai dar por apenas 5.000. Jian andou na rua e se perguntou se sua cidade era segura ou se é tudo uma mentira elaborada. O comerciante inesperadamente colocou a mão em seu ombro e perguntou se ele queria comprar um remédio. Jian ficou surpreso e o comerciante disse que os remédios eram as mesmas coisas que os oficiais. O protagonista tapou o nariz para não sentir o cheiro da fumaça do comerciante.
e perguntou se ele vende remédio com a cidade cheia de monstros. Ignorando, o comerciante mostrou-lhe uma variedade de medicamentos e disse que não era Deus, mas que tinha tudo o que precisava. Jian o perguntou se é de graça. O comerciante virou-se e perguntou onde estão os monstros. Jian se aproximou dele e disse que estava apenas brincando, e perguntou se ele tinha óleo mágico. O sol começou a se pôr abaixo do horizonte. O prota estava no ônibus e achou que uma garrafa de óleo valia 3.000. Lhe tirou muito dinheiro, então que ele não o culpe se o denunciar à polícia. Ele olhou pela janela e pensou que aquilo era uma rua incomum. Ele estava muito desconfiado de tudo. O ônibus parou até na última parada e avisou os passageiros sobre isso. Seus olhos se tornam sombrios novamente. Ele viu seu reflexo na janela e ficou assustado. Em um segundo tudo se tornou como antes novamente. Ele começou a olhar ao redor e pensou que isso está acontecendo pela segunda vez. O ônibus se afastou da parada e ele achou que precisaria olhar ao redor. Jian Yu chegou ao seu apartamento. Ele entrou no chuveiro e tomou banho. Ele tremeu sua cabeça e gotas de água caíram de seus cabelos. Ele foi para o espelho e ficou muito surpreso com um símbolo em seu peito. Ele tocou e pensou que parecia ter visto algo semelhante em algum lugar antes. Por que aquele livro que caiu sobre ele uma noite em que ele estava vasculhando a estante, à procura de uma história em quadrinhos? Um livro com o mesmo desenho em seu peito caiu sobre sua cabeça e vários outros caíram. Depois deste livro o símbolo em seu peito brilhou, e ele se cerrou de dor e caiu no chão, e disse que doía tanto que tudo parece estar pegando fogo. Ele tomou um banho e direcionou uma corrente fria de água em seu peito. Ele suspirou e se sentiu melhor. Ele estava embaixo da água fria por mais alguns segundos e o símbolo parou de queimar. Ele foi até o espelho e viu uma barra vermelha acima dele, que mostrava 100%. Ele riu nervosamente e disse que sua sombra começou a se mover e em um segundo ela se foi. Ele olhou para baixo e ficou muito surpreso quando não viu uma sombra abaixo dele. Ele começou a entrar em pânico e começou a correr ao redor do banheiro em busca de sua sombra. Ele viu sua sombra na parede e respirou aliviado. Ele disse que achava que já tinha acontecido tantas coisas estranhas que ele acha que nem ficaria surpreso se a sombra fosse embora. Ele foi até a porta e disse o quão cansado estreava. Colocou a mão na maçaneta da porta e riu. Sua sombra revivida foi esperando por ele. Jian ficou parado por alguns segundos e olhou para a sombra. Ele olhou para a sombra novamente e disse que iria se divertir. Já entendeu que algo estava vindo em seu coração e de repente doía, e ele segurava o peito com a mão. Boas notícias, sua sombra não desapareceu. Má notícia é que agora ela está viva. No quarto, Jian Yu ordenou que a sombra levantasse a mão esquerda. A sombra levantou o braço esquerdo e ele disse: deixe-o levantar sua perna direita. A sombra levantou sua perna direita e encontrou-se em uma posição estranha. O prota riu maldosamente na sombra, e ordenou a sombra para dançar, depois que a sombra começou a dançar e bater palmas. Sua cabeça estava apenas zumbindo e de onde veio isso? Ele colocou a mão em seu peito e uma esfera azul apareceu sobre sua palma que imediatamente voou para o ar. Mas torna-se mais forte, isso satisfaz-o completamente. No dia seguinte, 21 de janeiro, o resultado dos exercícios é óbvio. Agora ele deve ser capaz de derrotar Lu Yao com um golpe direito. Seu tio Li veio hoje. Ele trabalha na vigilância noturna. Ele não pode deixá-lo suspeitar de nada. Seu tio Li está envelhecendo. Ele perdeu o braço. Ele acha que agora ele pode lidar com o tio Li e Liu Yao com apenas um golpe. 23 de janeiro. Ele acredita que precisa trabalhar mais. Não pode continuar vivendo assim para adquirir habilidades. Ele também precisa tentar. Ele deve treinar. Em 24 de janeiro, ele faz algo em seu telefone. No dia 25 de janeiro nada mudou. A sombra está treinando e ele gosta. No dia 26 de janeiro, ainda estava fazendo um monte de exercícios no treino. Enquanto ele estava deitado no chão suando muito, hoje ele decidiu empurrar para fora 10. A esfera começou a desacelerar e parou. Uma janela do sistema apareceu na frente de Jian Yu, com as características de sua sombra. Ele apertou o botão e os detalhes apareceram. Sua sombra existe só por causa dele. Tem as mesmas memórias e poder que pode realizar as tarefas mais simples. Mas ele precisa prestar atenção para o fato de que a sombra não é consciente. Talvez no futuro isso vai mudar. Ele olhou para a sombra e perguntou, já que este não tem consciência, então ele também não pode falar. Ele colocou a mão através do sombra e ele não reagiu de forma alguma. Ele
Perguntou se a sombra tem todas as suas memórias. Jian rapidamente correu para sua mesa e começou a espalhar as folhas de papel que ele tirou. Sua lição de casa tinha um exemplo de matemática e disse à sombra que era sua missão de verão, e ele pediu à sombra para olhá-la. Ele entregou uma caneta e perguntou se ela poderia segurar. Ele pegou a caneta e sentou-se na mesa. Jian ficou atrás da sombra e começou a apontar o dedo para ele, e se perguntou se esse cara tem alguma outra essência. Ele está apenas em choque. A sombra colocou a caneta sobre a mesa e virou-se. Jian perguntou por que não escreve nada. A sombra escreveu no papel que resolveu o problema de matemática. Jian tentou acertar a sombra e disse que ela tem todas as suas lembranças, então por que não consegue resolver um problema simples? Ele achou essa tarefa muito difícil e disse à sombra para desenhar um cavalo. E a sombra rapidamente pegou a caneta em suas mãos e começou a desenhar. O prota era surpreendido com a velocidade da sombra, e pensou que com isso poderia até escrever livros e ganhar dinheiro. Ela é muito boa nisso. Ele abriu a janela de status e queria olhar para outras habilidades dela. Ele pressionou a descrição detalhada das habilidades da sombra. Apareceram. Ele pode tomar pontos dos outros. Ele pode absorver sombras e fortalecer a si mesmo. O que significa que você precisa tocar o objeto de onde vem a sombra. Ele olhou ao redor do objeto que estava projetando uma sombra e caminhou até um canto escuro. Ele estendeu as mãos para frente e começou a sentir a absorção que sua mão apertou. Mas nada mudou. Jian sorriu nervosamente e pensou que essa habilidade nem sequer tinha um manual. A descrição da habilidade da pupila das sombras diz que houve uma mudança em seus olhos. Se ele ativar essa habilidade, o lado sombrio deste mundo se abrirá diante dele. Então se perguntou o lado sombrio do mundo. É este lugar estranho que ele viu mais cedo. Ele decidiu dar outra olhada e olhou para a palma da mão, e disse para a sombra parar e fazer algumas flexões e ele iria olhar para ela. A sombra olhou em sua direção, levantou-se da cadeira e sumiu no chão. A sombra desapareceu, e Jian perguntou para onde estava indo. O prota ainda estava procurando por sua sombra. Ele olhou ao redor e disse à sombra para sair. Uma nuvem escura de fumaça apareceu à sua frente e uma sombra saiu. A sombra escreve em um pedaço de papel que estava no lado obscuro. O protagonista perguntou o que ele estava fazendo. Lá a sombra arrancou uma folha de papel e escreveu que estava fazendo flexões. Ele acha que o treinamento dela era melhor no lado obscuro do mundo. Ele disse à sombra para continuar. Então ela desapareceu debaixo do chão. Ele suspirou e sentou-se na mesa. Pegou a caneta e disse que agora era a hora dele trabalhar. De manhã Jian estava roncando. Poderia ser ouvido por todo o apartamento. Ele começou a falar durante o sono e sonhou com as amigas de sua mãe, sua colega de classe. O alarme tocou. Ele esticou-se e pensou que estava tão cansado dessa pose. Alguém bateu em sua porta e pediu em voz alta para abrir a porta. Ele foi até a porta e disse que não havia necessidade de gritar assim porque era de manhã. Ele abriu a porta e viu à sua frente Lu Yaoyao, que era sua namorada de infância. Ela constantemente agia de temperamento quente. Ele ficou surpreso quando ele viu seu rastro na barra, e se perguntou por que ela tinha menos. Depois de um pouco de reflexão, ele perguntou por que ela chegou tão cedo, sem olhar para cima do telefone. Ela disse para ele se apressar e perguntou o que ele estava fazendo ontem. Ele estava falando sobre algum negócio, mas ela realmente não entendeu nada. Atrás dela havia um rugido, e ela estava assustada. Ela gritou que se ele não quisesse ver ela, era só falar. Ela teria dito isso porque ele bateu a porta. O protagonista permaneceu silencioso e viu as rachaduras na parede. Ele ficou surpreso com sua força. Lu Yaoyao finalmente olhou. Ela olhou primeiro para suas costas. Em seguida, ele parecia estar ficando bombado. Ela disse que isso não poderia ser porque ele era muito preguiçoso. Então como ele conseguiu isso da noite pro dia? Ela apontou o dedo para o ombro dele e perguntou se ele fazia algo. Ele olhava no dedo dela e disse que só tinha feito alguns exercícios. Na verdade parecia o resultado da sombra. Lu Yaoyao levantou sua camiseta e olhou para o corpo dele e disse que ele era um enganador. É impossível bombear tantos cubos em poucos exercícios que ele fez. Ela olhou para ele e disse que era tarde demais. Jian pediu que ela ficasse quieta e disse que ele não fez nada. Ela segurou sua mão bruscamente e tirou uma pulseira de seu bolso e colocou na mão de Jian Yu. Ele perguntou o que é. Ela disse para ele não se mexer e respondeu que era um equipamento para medir o nível de contaminação. Ela respondeu que assassinatos, objetos estranhos e rancores faziam parte das impurezas. Se tudo não fosse removido a tempo,
O acúmulo de poluição ameaça degenerar e alienar as pessoas. Jian riu e pensou que sua capacidade vinha do símbolo em seu peito, que viria a calhar uma esfera escura brilhante em seu peito, e os números do índice de poluição começou a aumentar. Ele pensou que tipo de reação ela viu porque pegou uma arma. Ele pensou que se ela realmente quer atirar, ele não pode deixar ela descobrir seu símbolo. Ele precisa impedi-la. Ele se concentrou nos números. Ela girou a arma na mão e disse que parecia que não havia nada. Jian perguntou se ela ia atirar nele. Ela disse que seu pai a ensinou a ter cuidado em tudo. Então ele mudou de assunto e disse que ele havia desenhado recentemente alguns desenhos. E perguntou se ela queria dar uma olhada nela. Ela concordou de bom grado e pediu que ele mostrasse logo para ela. Ele pediu que ela segurasse alguma coisa se não poderia vazar. Ela concordou e pediu para ele ser mais rápido. Ela não pode esperar. Mas depois que ela saiu, ele se deitou na cama e respirou aliviado. Ele disse que estava perto. Felizmente ele conseguiu enganá-la. Ele abriu a janela do sistema e começou a ler a logo do sistema que sua sombra tem. Ela foi para o lado obscuro e continuou seu treinamento. Sua sombra tornou-se muitas vezes mais forte. No sistema está escrito que a força das mãos no processo de treinamento e 2 unidades foram adicionados. Jian introduziu o treinamento e gritou de surpresa. A sombra tem treinado a noite toda. Ela começou a se enrolar ao redor do corpo de Yu. E naquele momento sua sombra gradualmente cresceu do chão de madeira. Ótimo que ele já tinha sentido os resultados do treino de ontem desta sombra, mas flexões por si só não são suficientes. Então ele decidiu sugerir aumentando a dificuldade. Ele cruzou os braços e sorriu para a sombra. Os olhos da sombra se iluminaram com uma luz brilhante. A sombra respondeu que sim. Ele gritou com ênfase. A sombra estava cumprindo todas as suas ordens. E o movimento necessário. Ele acrescenta agora um suporte de uma mão no dedo indicador. Ele diz alto e alegremente novamente deitado e pede para a sombra fingir que está levantando a bandeira. Ela cumpre todos os requisitos. Ele ordena novamente. Precisa aumentar a dificuldade e ele manda a sombra rastejar, sentar na forma de um L, e fazer agachamento. Essas exclamações são ouvidas por Yao pela porta estando do lado de fora. Ela parou na porta e pensou que parece que ele realmente treina. Talvez ela estivesse imaginando demais e agora ela pode ficar calma e está tudo bem com ele. E depois desses pensamentos ela decidiu ir para casa. Faz 99 anos agora. Janeiro 20, o primeiro dia desde o aparecimento da sombra. Depois de treinar a sombra ele não experimenta nenhuma dor. Vezes, ele precisa tentar fazer isso. Ele olhou para suas estatísticas e achou estranho. Muito lento. Apenas 8 atributos acumulados. Pontos de sombra 8. Humanos 10. A julgar pelo progresso atual, será difícil para ele marcar 10 pontos para a evolução. Ele ficou no meio da sala, baixou o olhar e se perguntou se poderia aumentar a altura disso. Ele entrou no mundo obscuro e de repente a sombra começou a se enrolar em torno de suas pernas, e depois de um tempo ele começou a dissolver-se nela, e eventualmente desaparecer no chão que pairou em algum espaço. Como resultado ele terminou em um mundo sombrio. Ele olhou ao redor e pensou que este é um mundo sombrio que se parece exatamente com seu quarto. Ele saiu do prédio e se viu entre arranha-céus. Ele protegeu os olhos da luz e escaneou a área ao redor. Ele estava irritado com o fato de que ele mal conseguiu. Fora da sala você só pode chegar ao lado escuro saindo do mundo real. Ele esfregou a testa e disse que por sinal tudo aqui é exatamente como em seu mundo, só que mais escuro. Ele foi mais longe e mais abaixo na rua e de repente ouviu algum som estranho. Ele perguntou o que é. Uma sombra veio encontrá-lo, olhou em volta e viu à sua frente um monstro enorme com um sinistro olhar que mostrava suas presas afiadas. Um monstro acima dele olhou em seus olhos, o que o assustou muito. Ele começou a gritar que merda era aquela. E o monstro naquele momento estava tentando atacá-lo. Com poderes mágicos ele foi capaz de se esquivar do golpe e correu em uma direção desconhecida. O monstro olhou para ele e continuou o ataque. Jian gritou horrorizado e com medo e ele tentou se esquivar uma outra vez. Ele levantou a mão e mergulhou ali mesmo. Depois de um tempo ele pousou na cidade. Com um acidente e gritos patéticos após o pouso ele olhou em volta, suspirou e disse que era perigoso. Suas calças estavam rasgadas e ele estava coberto de hematomas. Ele colocou a mão em seu coração e disse novamente de onde veio aquele bicho que o atacou do nada. Ele examinou as partes do corpo onde as roupas estavam rasgadas e feridas se formaram.
Pensou que felizmente os exercícios o tornaram muito mais forte e o monstro não conseguiu machucá-lo. Ele pegou os canos de ferro da cadeira e disse com raiva que algum fedorento ousou bloquear sua entrada. E não pode deixá-la assim. Ele pegou essa cadeira dobrável e a colocou em seu ombro. Em 28 de janeiro ele lutou contra a entidade pela primeira vez, mas infelizmente ele perdeu. No dia 29 de janeiro na revanche, ele falhou novamente, recebeu um forte golpe no peito e quase quebrou os ossos. Ele gritou com o monstro para deixá-lo partir e conseguir o que merecia. Em 30 de janeiro, 3 marcas de líquido vermelho apareceram em suas potrancas. Embora os últimos dias não tenham sido fáceis, ele conseguiu restaurar 6%. Em 31 de janeiro ele decidiu restaurar a força. Lu Yao Yao o ajudou a curar suas feridas. Enquanto ela estava mergulhando álcool em um cotonete, ela perguntou se ele tinha brigado muito nos últimos dias. Ele respondeu: são medalhas de um homem. Ela riu e perguntou novamente se era medalhas na bunda. De repente ele grita que estava com dor. Ela respondeu que como ele estava com dor agora significa que muito em breve seu corpo iria ficar mais forte. E olhou para ele com um olhar triste. Ele se virou, uma lágrima rolou pelo seu rosto. Ela perguntou se só faltava um mês. Quais são os planos? Ele deitou no sofá mais confortavelmente e respondeu: antes do exame, é claro. Ela não se esqueceu de sentar no sofá e olhar para ele. Durante os anos de desastre as indústrias tornaram-se menos populares, incluindo as artes e a cultura. Pessoas envolvidas na arte tornaram-se ninguém mais se preocupa com entretenimento e férias. Agora estão vindo à tona batalhas que ocupam o primeiro lugar no coração das pessoas. Para se tornarem parte da ronda noturna você precisa passar no exame de artes marciais, definido em nível estadual. Depois de passar, a vida muda drasticamente. Então eles sentaram no sofá e conversaram. Ele colocou a mão na mão dela e notou que alguma coisa estava errada. Ela respondeu que realmente não queria participar disso. Ela continuou a limpar as feridas em seu braço, franziu os lábios, hesitou um pouco em continuar seus pensamentos. E depois de um tempo respondeu que ela queria fazer música. Ele olhou para ela perplexo e disse que se ela quer estudar, então que ela faça. O pai dela talvez seja contra. Ele pensou, afinal o tio Lu é uma pessoa de alto escalão na vigilância noturna. E ela é comparável a um oficial de segunda geração que reprovou. Ela deixou cair um limpador na ferida dele e disse que não concordaria com o que fez. Ela está chateada ao falar sobre isso. Ele perguntou novamente. E depois ela pediu para não contar a ninguém. Ela preencheu suas feridas restantes com um agente especial. Depois disso ela acrescentou que qualquer um pode inscreva-se para fazer o exame de artes marciais. Ele ficou surpreso e perguntou por que ela não havia respeitado seus princípios antes de definitivamente desistir, ao que ela respondeu que a pressão sobre o relógio noturno está constantemente aumentando, assim quase todo mundo é levado para lá. Ele acha que ela definitivamente vai passar. Isso respirou na boca e explodiu a ferida cicatrizante. Ele colocou a mão no queixo e disse que era isso, mas o fato de que Lu Yao Yao tinha muitas habilidades fortes imediatamente surgiram em sua mente. Li apareceu no dia do exame. Um monte de dispositivos diferentes são usados se há pistolas. Ele definitivamente vai enchê-la e ele imaginou como pessoas armadas disparam contra. Ele colocou a mão no peito e achou que iriam mandá-lo para algum campo penitenciário. Depois desses pensamentos ele olhou para Lu e perguntou se pode usar o detector dela. Ela disse que eles tinham resolvido suas feridas e acrescentou que ela provavelmente voltaria. Ela disse que acha que ele não está muito interessado no exame. Ele sorriu e disse que este ano eles devem passar nas artes marciais. Se ao menos ele tivesse habilidade. Ela olhou para ele rapidamente e perguntou alto se ela não estava de repente assustado com a reação dela e gaguejado. Claro, especialmente porque ele ainda planeja criar vários quadrinhos. Yao Yao aproximou-se dele e perguntou em voz alta se isso era verdade e pediu-lhe para falar sobre. Ele não sabia o que lhe responder, e em seus pensamentos a ideia original era um menino magrelo, chamado Bin, que era constantemente intimidado no campus, mas ele não guardava rancor porque tinha um coração bondoso. Graças a uma professora gentil e tia ele foi escolhido pela unidade de vigilância noturna para participar do projeto Super Soldado. Bin teve uma incrível força de vontade transformada além do reconhecimento, e tornou-se um poderoso capitão. A divisão de vigilância noturna não planejava enviá-lo para o campo de batalha, enviando-o para vários tipos de eventos para conhecer pessoas da alta sociedade. Tudo era assim, até que a cidade foi invadida por outros poderosos.
Quando ele falou sobre isso, Yao Yao ouviu com grande interesse e ficou impressionada. Depois de sua conversa sincera, eles entraram em um quarto. Yao Yao abriu a porta para o quarto dela e convidou-o para entrar. Ele entrou e olhou em volta. Ele ficou surpresa que sua casa era no mesmo andar do apartamento de Liu Yao Yao. Ela disse para ele se sentar enquanto ela ia para o quarto de seu pai. Seu quarto foi projetado de uma maneira interessante. Ele notou um ursinho de pelúcia na frente dele, alguns grafites femininos, itens, acessórios, eletrodomésticos, uma lâmpada. Ele notou algo na mesa e perguntou o que era. Um fatídico livro vazio na capa do qual era uma menina nos braços de um jovem. Ele pegou o livro, abriu-o e começou a ler. Yao Yao ficou brava. Pegou o livro e gritou que foi a amiga dela que deixou. Ela foi até a porta, virou e mandou ele sentar lá e não tocar nas coisas. Ele já tinha aberto algum tipo de caixa em que ela estava separando pequenas coisas. Ele achou que ela ainda é a mesma que não sabe se defender de jeito nenhum. Ela gosta de música desde a infância e ele olhava para o violão parado perto de suas estantes. No passado ela constantemente o chamava para ouvir música com ela. Embora ele não goste muito deste negócio, ele ligou a música e começou a ouvi-la. De repente as memórias de infância vieram à tona diante dele. Como ele ajudou a trazer algo para Yao Yao. Como ele contou histórias assustadoras para ela. No escuro sobre fantasmas. E ela gritou com medo de que ele a assustasse. Lu voltou e interrompeu o seu pensamento ao perguntar quando começou a gostar de música. Ele veio aos seus sentidos, esfregou os olhos. Ela apontou o dedo para ele e disse que ele costumava odiar. Ela jogou um objeto no dele. Ela respondeu que está tudo aqui e se ofereceu para olhar. Ele colocou esse objeto em seus olhos e em sua cabeça, e caiu em algum abismo desconhecido. Seus olhos estavam cansados de entrar em outra realidade. Ele está surpresa que essa realidade virtual é impressionante. Esse espaço inexplorado e cheio de incertezas é considerado a primeira fonte do cataclismo. Assassinatos brutais destruíram e gradualmente engoliram o mundo. São esses monstros que ele viu naquele dia no hospital. Entre seu mundo e o mundo de Shenshou há um espaço, chamado Mundo Sombrio, exibindo uma projeção do mundo real. Assim que o espaço foi aberto, os monstros imediatamente entraram no mundo através do escuro. Mesmo que a patrulha da noite continue a monitorar as brechas, às vezes outros ainda caem nelas. A camada de sombra é redefinida a cada 3 meses, reexibindo a imagem atual do mundo e durante neste período, outros entram em seu mundo. No entanto, a camada de sombras enfraquece significativamente a proteção das pessoas do mundo. Com uma classificação abaixo do quarto é melhor não sair. O faixa de visibilidade da camada Shadow é de 3 a 5 metros, mas com um aumento na força humana há muitos tipos de poluição na camada de sombra. Se as pessoas permanecerem nisso por um longo período de tempo é bem possível que se torne diferente. Estranhamente ele não sentiu nenhum desconforto quando chegou aqui mais cedo. Entrando nessa realidade ao redor é iluminado com uma luz azul. Ele se encontra na frente de um monstro enorme e depois que ele percebe isso ele para. Um feixe de luz brilhante emana do monstro que está à sua frente. O monstro faz barulho. Ele assume uma postura defensiva. E pensa em como lidar com os monstros. Ele precisa ser capaz de controlar seus poderes. Há uma chance de ser especial e, de repente, uma criatura sem rosto com olhos vermelhos e um corpo nu aparece. Parece que ele olha para o monstro e diz que é legal. Parece incrível que ele está em frente a ele, e se pergunta se ele passa no exame ele também vai se tornar especial, mas se você pensar sobre isso é diferente com um corpo humano que é especial, ele controla seu poder, mas ao mesmo tempo partir. Por causa dele, pessoas especiais estão lutando constantemente contra a poluição e a alienação e, após a partida, há uma alta probabilidade de se tornar diferente, portanto aqueles que são especiais quando percebem que irão virar estrelinhas, usam o resto de sua força. Um monstro enorme aparece na sua frente e o espaço ao redor é preenchido com luz brilhante. Ele olha para ele e grita. Lu remove o óculos de sua cabeça. Perplexa, Yao Yao olha para ele, e depois de um tempo ela pergunta o que aconteceu. Ele respondeu nada demais. Ele pede para ela fazer uma massagem. Yao Yao não gostou dessa declaração e ela perguntou novamente com raiva. Ela manda ele repetir. O Prota ofereceu 3 episódios novos ultra definição, de acordo com o conteúdo que ela pode decidir por si mesma. Depois dessas palavras ela respondeu calmamente que sim. Ela começou a esfregar suas costas. Ela perguntou qual é o problema. Ele respondeu que ele estava constantemente treinando. Lu perguntou se ele faz abdominais também.
Ele respondeu que é claro. Ela pegou sua camiseta e começou a tocar em seu abdômen. Ambos estavam sorrindo, mas naquele momento tio Lu entrou na sala, olhou para o que estava acontecendo, depois de um tempo em que eles se sentaram na cozinha e comeu na mesa. O prota comeu. O tio Lu olhou para ele em fúria. Lu disse que ele entendeu tudo errado. Ele respondeu que viu com seus próprios olhos. Yael sorriu e disse não. Jian não tinha nada a dizer, e ela gritou para ele: fala algo. Ele respondeu que queria 3 copos, pegava um copo de líquido, começava a beber e acrescentava o que podia. Tio Lu e Yao Yao abriram a boca em surpresa. Tio Lu perguntou o que quer dizer, mas antes que ele pudesse terminar ele começou a gritar com o garoto. Ele ficou muito arrogante. Onde está sua faca? Yao Yao se assustou e começou a segurar seu pai e pedir para ele se acalmar. Jian pulou e começou a correr gritando que tio Lu entendeu tudo errado. Ela e Liu Yao Yao são amigos de infância. Lu Yao Yao gostava de brincar com ele desde criança. Quando criança ela não ficava longe dele, talvez tudo porque ele uma vez a ajudou a lidar com caras saudáveis. Além disso ela poderia ser atraída por sua coragem e beleza. Ela soluçou de constrangimento ao dizer. Jian lutava com alguém para protegê-la. Ela o acompanhava e ficava ao lado, com uma caixa de papelão dizendo ajude as crianças, enquanto ele segurava o prato de dinheiro em sua mão. Para isso seu pai a convenceu de que ela não deveria brincar com ele, e repreendeu em chamando de jovem enganador. Tio Lu nunca deixou sua filha chegar muito perto, constantemente o alertava, olhando e acendendo um cigarro para fumar. Quando voltou olhou furioso para ele e respondeu que eles estavam olhando para informações diferentes e especial. Tio Lu olhou para eles e disse que ele sabe porque o governo não permite que os alunos saibam sobre tudo isso. Com antecedência ele respondeu que não entendi muito bem isso. Tio Lu respondeu que o coração de cada um é diferente. Em algum mal começa a prevalecer sobre a bondade. O desespero pode atrair pessoas de Shenshou, e todos não devem saber sobre certas coisas. Nem todos terá força de vontade suficiente. Se uma lacuna for formada no coração, outro pode entrar a qualquer momento. Portanto, vários testes são realizados antes do exame e apenas pessoas fisicamente aptas podem entrar em contato com o mundo de outros. Mas este mundo é muito perigoso. É uma pena que mesmo com as habilidades médicas de hoje, as pessoas são ainda fora de controle. Ele espera que Jian entendeu tudo que... Ele respondeu, claro tio Lu, mas ele não pode perder isso. Além disso ele já entendeu tudo há muito tempo, então não há o que se preocupar sobre isso. Tio Lu acende um cigarro e apertar a mão de Jian Yu, mas antes que ele pudesse terminar o que ele queria dizer, recebeu um telefonema que alguém relatou ao comandante Lu uma missão urgente, sobre a sombra. Ele respondeu que entendia tudo e já estava se movendo. Levantou-se, foi até a saída e disse que estava saindo e virando-se para Jian Yu. Ele lhe disse melhor não incomodá-lo, e então ele iria levá-lo. Ele ficou encantado com essas palavras, e disse ao tio Lu para não se preocupar que ele e Li Yaoya não fariam nada parecido, que se engasgou com o que aconteceu. Então o agarrou e gritou que eles não fizeram nada antes. Ele disse de propósito, a bênção uma multidão de pessoas no centro da cidade todos estão conversando uns com os outros. Conversas são ouvidas ao redor, a criança sentada no pescoço do pai comeu doces com grande prazer. A vigilância está trabalhando para o bem de todos. Ele olha para este banner e acha que ele queria saber mais informações, mas no final apenas o básico, sabendo que ele vai ao supermercado e coloca os produtos certos na cesta. Que pensou a julgar pela reação do tio Lu esses materiais estarão escondidos. Ele tem medo de não vê-lo novamente. De repente ele limpou sua garganta e ouviu um som. Era uma chamada de Lu Yao Yao. Ela pediu Jian Yu para levar a caixa de ovos, a caixa de leite, algo assim. Ele pensou que ela queria pedir para ele levar 2 pacotes de absorventes, mas ela era muito tímida e ele foi para a banca com absorventes, pegou alguns pacotes e achou que faltava um mês. Agora o efeito do treinamento de Shadow está enfraquecendo gradualmente. Ele estava voltando para casa com uma grande bolsa de mantimentos. Ao longo da rua o céu era rosa brilhante. Havia muitas árvores bonitas ao redor. Ele pensou que parece que treinamento de sombra por si só não é suficiente. Ele continuou a andar pela rua e lembra por sinal recentemente a propaganda sobre a luta contra os outros se intensificou. E mais gente tem se inscrito para o exame de artes marciais. Ele olhou para o céu e teve a sensação de que algo terrível está prestes a vir. Ele levantou a mão esquerda e começou a fazer movimentos circulares com ela.
enquanto na mão direita segurava o pacote, mas de repente ele parou, levantou-se da sombra que apareceu ao seu redor, e ele estava atolado no outro mundo. Ele apertou a mão em um punho e gritou. Um som foi ouvido todo ao redor e algum homem atacado e muito ferido saiu em sua direção. Ele parou e olhou em seus olhos. Jian fala que parece que eles moram no mesmo prédio, e se pergunta por que ele está aqui. O homem não respondeu e caiu bem na sua frente. Jian não entendeu o que aconteceu. Seus olhos ficaram vidrados. Um monstro apareceu por trás dessa pessoa cujos indicadores eram 24. Crianças estavam sentadas perto, abraçando. Era um menino e uma menina. Você viu que esse monstro já apareceu na frente dele. Você perguntou alto. Se esse cara que estava usando roupas especiais, estava andando pela rua, ele estava terrivelmente cansado. Ultimamente mais e mais trabalho tem caído na vigilância noturna. Quando ele achava que esse trabalho era muito estimado e, como resultado, ele faz horas extras o tempo todo. Se sabia disso antes de não ter passado no exame. De repente ouviu os gritos de socorro de alguém. Eram os gritos de uma criança que foi engolido pela escuridão. Ele gritou socorro e não estava sozinho. Havia outra moça com ele que também gritou de medo. O cara entendeu que isso é diferente. Essa criatura resolveu arrastar pessoas no mundo sombrio. Ninguém mais se insinuou em seu mundo para prejudicá-las. Ele nunca tinha visto pessoas tão publicamente atraídas para o lado sombrio. As crianças ainda gritavam por socorro, sendo puxadas para o outro mundo depois de seus pensamentos. O homem começou a correr e gritar para que eles não tivessem medo, porque ele iria ajudá-los. Estendeu as mãos para eles e conseguiu agarrá-los, mas todos eles acabaram por ser o outro mundo, o que assustou até mesmo o socorrista que eles pousaram no outro mundo. A criança perguntou onde estão, a menina gritou e chorou pela mãe. O homem se levantou e disse que ele já é um civil, já fez meu turno, ele não tem nem armas com ele. Ele segurou a cabeça e não conseguiu se livrar desses pensamentos. Uma luz vermelha acendeu na frente deles, e um monstro enorme começou a atacá-los. O cara tentou atacá-lo e se esquivar disso ataques de monstros. As crianças olharam para o que estava acontecendo em surpresa. E o mais terrível foram as crianças indefesas que ficaram de lado chorando como eles querem ver sua mãe. Ele disse que horror, ele só pode enviar um sinal de socorro e esperar pelo resgate. Ele apertou o botão do relógio e disse às crianças para não chorarem e tomarem um relógio para ajudar a resistir. Ele imediatamente os levará para casa. Pensou que esta pulseira não iria ajudá-lo muito. Pelo menos ele iria dá-lo às crianças e quanto à sua sobrevivência, tudo depende do destino das crianças. O irmão pergunta se ele vai levá-los para casa. Ele olhou para eles tristemente e respondeu que sim. Então eles devem ficar lá, enquanto ele vai lidar com um pequeno problema. E tudo vai acabar. De repente um monstro enorme com olhos vermelhos furiosos e enorme afiado apareceu na frente dele. Quando ele tinha 18 anos, ele passou no exame de artes marciais e entrou no departamento de artes marciais. Desde o início ele trabalhou duro, estabeleceu uma base sólida, esperada para se tornar lutador de pleno direito. Em seu segundo ano de estudos, ele conquistou o primeiro lugar no exame. Mas isso não foi suficiente. No mundo dos outros, ele está longe de ser o primeiro lugar. Ele não acreditava no destino. Por mais que tentasse, ainda não conseguia superar a barreira e ultrapassar seu limite. No final só tinha que se mexer da Faculdade de Artes Marciais, a direção humanitária, tornando-se um funcionário civil comum da noite. Veja que ele parou de enfaixar as mãos para se preparar para uma luta, e de repente ouviu o monstro se aproximando da forma de um Demi-Human. Ele se move em todos os 4 cantos. Por causa disso ele concluiu que o monstro tem um nível médio. O monstro abriu a boca e gritou alto para ele. O homem apertou a mão em um punho, e preparado para atacar o homem pulou e tentou atacar o monstro. Com um punho na mandíbula, ele tentou pular tão alto como possível, mas o monstro só abriu a boca cada vez mais. Ele suspirou e disse que o sentimento familiar voltou, mas de repente ele olhou para o lado com um olhar questionador. O monstro imediatamente o atacou com a mão, mas o cara pousou em seus pés e empurrou o monstro a uma certa distância, o que não era esperado, mas o corpo acabou sendo mais lento que a mente. Ele calculou um pouco. O homem olhou com olhos furiosos para o monstro e novamente correu para o ataque. O monstro começou a atacar o homem em diferentes partes do corpo e em direções diferentes, mas o cara esquivou-se dos golpes de todas as maneiras adequadas, o melhor que pôde. Ele suspirou e pensou: o corpo está ficando mais pesado. Parece que inúmeras agulhas estão perfurando o corpo. Ele tenta mover rapidamente ao redor,
mas ele entende que não pode mais correr, algo precisa ser feito. Ele aperta as mãos em punhos, balança um braço e direciona seus poderes para o monstro. O cara usa o poder da sombra cegando este ataque. O monstro no chão. O cara percebe que seus níveis de poluição estão aumentando. Sempre que ele usa suas habilidades, poluição aumenta. Pessoas não qualificadas como ele não poderiam usar essas habilidades repetidamente. Mas felizmente desde que ele tornou-se um civil, ele não tinha usado habilidades que muitas vezes sua poluição estava em um nível baixo. Mas se ele não o faz correr riscos agora, então ele pode não ter um futuro. O cara está prestes a atacar, mas o monstro o ataca mais rápido e o empurra para trás. Alguns metros o cara tosse líquido vermelho e acha que esse monstro tem adaptado as suas habilidades muito rapidamente. Um amumo do departamento de combate com apenas um nível médio irá lidar com ele em um instante, mas ele tem dificuldade, por causa da diferença de talentos que ele não será capaz de ganhar, mas ele deve não recuar. A única coisa que ele pode fazer é jogar pelo tempo e esperar até que os outros membros da patrulha da noite cheguem. O monstro perfura o ombro do garoto e o prende no chão. Quando tinha 15 anos sua família inteira foi de base por outras pessoas, por isso aos 18 anos ele decidiu fazer um teste em artes marciais, e aos 20 ele foi expulso do segundo ano. Aos 21, ingressou na patrulha noturna como civil. 4 anos depois, tal como a sua vida, claro, pode não parecer fácil, mas para este mundo é considerado não. Lutar com outras pessoas que nunca viveram em paz. Às vezes até outros recuam. No entanto, assim que os nuvens cobrem o sol, as pessoas não veem mais esperança. A partida é a norma neste mundo. O cara se levanta e pensa que seu segundo round contra esse monstro começa. O monstro ataca o cara, mas ele consegue se esquivar e chutar a cabeça do monstro e empurrá-lo para trás. Ele transfere energia em seus punhos e inflige muitos golpes por todo o corpo do monstro. Precisa bater mais forte. A consciência do cara está turva e ele quase não vê o monstro na frente dele, mas ele pensa que ele precisa fazer mais esforços. O corpo do cara mal está se movendo, e o monstro usa isso para esfaqueá-lo. Deste ataque o cara voa para longe por uma longa distância, e ao desembarcar ele acha que não vê mais nada. Afinal suas habilidades não eram suficientes. Mesmo com a ajuda de pílulas ele não conseguiu. Estava muito fraco. Perdendo a consciência o cara vê Jian Yu, que pergunta o que está acontecendo aqui. O cara acha que é este um homem vigilante da noite. Não é assim porque sua voz é muito jovem. E além do modo de falar, não é nada assim. Ele é especial e isso também não pode ser porque pessoas especiais não vêm aqui. Jian Yu ajuda o cara a sentar-se encostando-o contra a parede e diz que pode descansar e deixar o resto para ele. O cara acha que além do entrada e saída do lado escuro é muito bem controlada. É impossível uma pessoa aleatória chegar até aqui. A parte das forças misteriosas vive no lado sombrio. O monstro atinge Jian Yu no rosto e ele voa na rua pela força do golpe. O cara acha que ele é muito fraco. O monstro quase bateu no cara, mas Jian Yu bate a palma da mão na cara do monstro. O prota apontando uma garrafa de molho de soja para o monstro. Diz a esse parasita que seu oponente não é esse cara, mas o monstro ataca. Mas ele quebra a garrafa no monstro, que levanta a mão com uma lâmina para atacar. Mas no momento do impacto Yu já estava atrás dele. O prota atinge o monstro com uma garrafa quebrada, esquivando-se de cada ataque com uma zombaria dizendo que é inútil porque ele já descobriu o padrão de seus ataques. O monstro está gravemente ferido, por isso a velocidade e força deixam muito a desejar. Ele tem a vantagem nesta batalha. Jian Yu lança um monte de golpes com a garrafa e o monstro grita de dor. Ele começa a recuar, o cara acha que está realmente enganado pensando que ele é fraco. Ele obviamente não pode haver regras nessa luta. E esse cara inexplicavelmente domina o oponente. Jian ataca-o monstro e diz que ele o venceu há alguns dias. Então é hora de eles troca de lugares. Ele está surpreso que o monstro foi capaz de antecipar seu ataque e acertar mais rápido. Jian Yu cai no muro do prédio e cai no chão dizendo que agiu de forma descuidada. E não deveria ter atacado no mesmo lugar que o monstro está prestes a atacar. Jian Yu não entende como ele pode ser ele. Não pode deixar o monstro atacar aquelas crianças. Se ele estivesse sozinho ele poderia simplesmente escapar do lado sombrio e voltar para casa para curar suas feridas. Mas se ele faz isso agora, então eles vão de base e isso não está incluído em seus planos. O monstro tem apenas 20 restantes. Ele tem algum motivo para ter medo. Hoje ele tem que terminar o trabalho.
O cara, tendo reunido suas forças, diz que o monstro tem uma lesão grave em sua costela direita. Ele deve atacar lá. Jian Yu correu em direção ao monstro com grande velocidade e disse que ele entendeu. O monstro parou e ele sorriu, percebendo que o monstro protegeria o lado direito do corpo que ele atingiu do esquerdo, diminuindo a quantidade de ketchup do monstro para 18. O monstro foge e isso choca Jian Yu. O monstro voa. O cara que diz que está errado, o monstro quer pegar o ketchup daquelas duas crianças. O monstro alcançou as crianças e já abriu a boca para comê-las. O protagonista diz que deve parar e joga o pote no monstro em sua cabeça, com todas as suas forças. Isso ajudou a ganhar algum tempo para o cara reunir o resto de suas forças para atacar o monstro e chutá-lo no ar. Com este ataque reduziu a quantidade do monstro para 15%. Ele caiu no chão e começou a tossir líquido vermelho. O monstro grita de dor e está prestes a comer o cara. Mas no final Jian foi capaz de parar o monstro, e morde o pescoço do monstro, que remove mais um do inimigo. Jian Yu derruba o monstro no chão e inflige seus ataques. Este outro se parece mais com um cachorro latindo. Jian, depois de abaixar a quantidade do monstro para 11, diz que se ele quiser provar um humano ele deve correr o risco. Ele percebe um ponto vermelho brilhante nas costas do monstro, e ataca esse ponto. Ele esfaqueia o monstro e diz que ele já deveria ter ido de arrasta para cima. Neste ataque houve uma forte liberação de energia, e o monstro foi dilacerado. Jian Yu respira forte e alguns objetos voam ao seu redor, e o ambiente é gradualmente destruído. O cara senta ao lado de duas crianças e diz que finalmente conseguiu sua vingança. Mas imediatamente depois começou a perder consciência e seus olhos fecharam. Ele cai no chão, e vê apenas sua sombra no chão. Algum tempo mais tarde, verifica-se ir a um local de encontro. Mas por que tudo mudou tão de repente? Jian notou um monte de outras pessoas ao seu redor, que começaram a esticar suas mãos agarradas em direção a ele. Ele não entende o que está acontecendo e é sugado para uma espécie de funil. O sol se foi, o lado escuro envolveu o mundo, esperança se perdeu. Alguém dança em uma festa e alguém grita de dor. Alguém silenciosamente luta e parte. Isso é comum, algumas pessoas entendem e alguns não. Uma voz pediu para ele acordar e perguntou se ele está vivo. O prota limpou sua garganta e disse ao cara que ele estava vivo. Parece que ele só teve um sonho depois de acabar com outras. As memórias são cortadas. Ele ativou a pupila da sombra em outro. E o cara perguntou se ele estava bem porque ele está em silêncio. Esse cara está em estado crítico e também perdeu muito líquido vermelho, mas ele ainda pode ficar em pé. O que é incrível que ele tinha apenas 10% de seu líquido vermelho restante. 70% do volume sanguíneo sistêmico é uma lesão leve, e 10% do volume está à beira de partir. Antes do desastre, a taxa de sobrevivência para este tipo de lesão estava entre 28% e 37%. Quando uma pessoa tem apenas 5% de seu ketchup sobrando, ela mal consegue falar. E tá na hora dele deixar as últimas palavras. O cara colocou a mão no ombro e convidou-o a sentar perto. Eles se sentaram e o cara perguntou se ele não era membro da Ronda Noturna. Jian Yu percebeu que o cara não o reconheceu mesmo morando na mesma casa. Ele parece não ver bem, então é normal que ele não o reconheça. O cara diz que simplesmente não pode ser. O outro foi muito forte, então ele não acredita que Jian Yu não é um membro da Ronda Noturna. O protagonista não entende que tipo de comunicação é isso. O cara soltou uma lágrima solitária e disse que o pessoal da Ronda Noturna é muito forte. Ele riu e disse que Jian é muito forte, afinal ele bateu no outro com molho de soja. E foi muito esperto. Jian Yu perguntou se ele estava bem. Ele está surpreso com as pessoas da Ronda Noturna. Por que esse cara pode rir mesmo nesse estado? O cara perguntou em que universidade ele está estudando e em que curso. Jian tem sorte que esse cara não reconheça ele, porque é melhor ele não dizer a verdade. Então ele disse que estava no Baidu em seu 2º ano. Disse o cara que nesse caso Jian Yu é mais jovem do que ele. Qual é a sua especialidade, humanidades ou artes marciais? Jian Yu mentalmente implora para que ele pare de fazer perguntas porque ele arruína tudo. O cara assume que Jian Yu é estudando de artes marciais, porque ele é muito forte para a direção humanitária. Ele perguntou se ele tinha um cigarro. Jian Yu tirou os biscoitos compridos de seu bolso e cortou ao meio. Primeiro ele comprou um monte de biscoitos, mas durante a batalha tudo quebrou, mas o cara pode aguentar se quiser. Acontece que esta é a primeira vez que Jian sozinho destrói outro. Ele sempre admirou aqueles que estão em artes marciais e coisas assim, porque é muito emocionante.
Ao contrário de Jian Yu, que tem uma qualificação de poder de ataque muito mais fraca e inferior, ele é apenas desesperador, mesmo clarividente. Como ele parecia que ele deveria aumentar a eficácia do combate, não o salva em nada. Jian acha que ele precisa falar o mínimo possível para economizar energia até que a ajuda chegue. O cara diz que está tudo bem e ele só queria falar com alguém. Não é todo dia que um civil tem a oportunidade de lutar contra outro, mas de qualquer maneira ele é terrivelmente fraco. Ele começou a tossir e disse que não aguentava nenhuma onda de poluição. Jian perguntou se ele se arrepende de tudo desde que escolheu a direção das humanidades. Como poderia um civil cair no lado sombrio? O cara fechou a mão e disse que era uma escolha dele. Ele começou a gritar que era um civil que foi trabalhar todos os dias, conversava com meninas e trabalhava na vigia noturna. Não é uma vida boa, afinal ele mesmo se transferiu para a especialidade porque foi expulso das artes marciais. Parece que está tudo bem com ele, mas ele não gosta de nada. Ele começou a tossir novamente, e Jian pediu que ele se acalmasse caso contrário. Seria difícil para ele. O cara disse que enviou um sinal de ajuda há muito tempo. Então os socorristas vão vir logo. Jian se sentiu aliviado com essas palavras e disse que tinha que ir, segurando uma pulseira luminosa em sua mão. O cara pediu para que ele não andar por aí porque ele poderia tropeçar em outro. Ele acha que suas habilidades ainda não são suficientes para lutar contra vários outros ao mesmo tempo. Ele pediu para falar mais um pouco antes dos salvadores chegarem. Jian entende que ele precisa sair. Mentalmente ele pede para ele lhe dar uma pausa, porque ele já está muito cansado de sua tagarelice. Ele ainda ficou e continuou ouvindo as histórias do cara sobre quando ele era muito corajoso e legal, e não tinha medo de nada. O cara sorriu e disse que se eu fosse para a universidade novamente, então ele deveria tentar algo para o diretor de Joe da especialidade de tecnologia extraordinária. Pode-se dizer que seus ensinamentos não trouxeram muitos resultados, e mesmo outro do primeiro escalão pode ser extremamente forte. Jian You sugeriu que ele pegasse um caderno ou ele mesmo viria mais tarde e contaria tudo a essas pessoas. O cara suspirou e disse que carregava tudo em si há muito tempo, e queria encontrar uma pessoa com quem ele poderia apenas conversar. Seria bom voltar para Baidu Academy. Jian ainda tem alguns desses sorteios. Esse cara parece gostar desses biscoitos. A energia começou a engrossar na rua e o cara disse que a patrulha noturna tinha chegado. Jian ficou feliz com essa notícia porque agora eles podem ajudar esse cara. Ele pegou o pacote e começou a sair e o cara perguntou se ele viria com ele. O cara desejou uma feliz jornada com um sorriso. O protagonista agradeceu e começou a ir embora. E o cara ficou muito doente. Os funcionários relatam que encontraram um membro da vigília noturna e duas crianças, que deveriam verificar seus sinais vitais, de que seu líquido vermelho ainda está em 10%. O funcionário olhou para o colega e balançou a cabeça negativamente. Jian notou que o nível desse cara começou a despencar. Mas por que isso está acontecendo? Afinal eles poderiam ajudá-lo? Com as tecnologias atuais ele continuou se teletransportando de volta, e notou que o pessoal saudou esse cara. A contagem caiu para 0% e ele só sorriu no final como se tivesse desaparecido. Eles pedem para esperarem, mas ele ainda é teletransportado. De volta para fora as pessoas não entendem o que esse cara faz, e acham que ele é um ator. Através da janela do sistema o homem diz que os especiais devem se lembrar, que eles não devem desistir mesmo no último minuto de suas vidas. Se os especiais perceberem que as chances de sobrevivência são pequenas, tome a pílula com todo cuidado e cautela por sua própria conta e risco. Os riscos depois de tomar esta pílula são extremamente altos. Probabilidade de partir atinge 90%. Depois de tomar este remédio as chances de uma vida futura são significativamente reduzidas. Eles devem se lembrar de todos os cuidados, e seguir em frente até que todos os outros sejam destruídos. Eles devem observar a Terra, a patrulha do céu, dia e noite, e pensar apenas em um futuro feliz. Que os mortais têm que observar e resistir a coisas inexplicáveis porque eles são a vigilância noturna. Depois de um tempo Jian Yu começou a subir no elevador com roupas sujas e se perguntava se aquele cara realmente foi de base. Ele estava constantemente brincando. Acontece que ele só queria encontrar um interlocutor antes de sua partida, sem flores, sem aplausos. Ele se foi, silenciosamente como uma pessoa comum, não importa o quão comum ele seja. Jian estava muito cansado e decidiu ir imediatamente para a cama depois de um banho. Ele viu no reflexo que tinha 55 de líquido vermelho, mas mal conseguia andar.
Achava que tinha cerca de 20% de sobra. Esse cara tinha 10% de ketchup e o acha que ainda poderia ser ajudado. Parece que treinar só o corpo não é o suficiente porque a força de vontade também é muito importante. De repente uma voz alta perguntou. Liu Yao Yao no sofá disse que não atendeu o telefone e ninguém estava em casa. Jian segurou suas roupas sujas de ketchup em suas mãos e disse que o ano novo estava chegando. De qualquer maneira onde ela conseguiu as chaves de sua casa, Liu Yao Yao disse que ele não cozinhava e não pedia. Então o tio Li pediu que ela cuidasse dele. Ela correu até ele e perguntou o que aconteceu com ele. Liu disse que já era tarde e ela tinha que ir para casa senão o tio Lu iria entender tudo errado de novo. Ela pegou o braço dele e mandou ele se virar. Ele começou a sacudir e disse que ele estava com muita fome. Pelos buracos de suas roupas ela viu feridas e como ele conseguiu. Liu ficou nervoso e disse que esqueceu de comprar ovos, que estavam prontos para começar. No caminho para casa que ele foi atacado e roubado, mas então ele alcançou esse cara e o espancou. Para que ela não sentisse pena dele, ele disse que quando a polícia chegou, foi difícil reconhecer até mesmo uma pessoa no agressor, que ele acha que não consegue nem imagina como a reação dele é boa para a esquerda, depois para a direita e, em seguida, golpes combinados para cima e para baixo. Liu Yao Yao tocou e olhou para o seu rosto. Ele percebeu que ela nunca iria acreditar tal absurdo. Ela só perguntou-se. Dói. Ele disse que só queria dormir. Liu Yao Yao disse que eles deveriam. Diga ao tio Li porque não é bom lutar à noite. Liu começou a arranjar desculpas e disse que não era uma luta, ele apenas se defendeu, mas ela não pode ser convencida. Jian sentou-se no chão e disse que ele estava muito fraco e não aguentava mais. Liu Yao Yao acha que precisa ir para o hospital. Ele disse para ela não se preocupar porque em casa tem tudo o que precisa, e os remédios são melhores do que em qualquer hospital. Ele acha que ela vai dar remédio para ele, e chamar o médico dela. Depois que ele começou a gritar que estava com muita dor, ele pediu que ela lhe desse remédio, e não o transformasse em múmia. Ela bateu no ombro dele e perguntou se ele faria isso de novo. Ele promete que isso não vai acontecer de novo, mas ele não vai jurar. Ela começou a ameaçá-lo com o punho e ele começou a dar desculpas, que era inerente a eles por natureza e eles não podiam viver sem lutas. Ele vai apenas olhar para tudo de fora e não vai mais lutar. Nesse caso Liu Yao Yao deixa. Jian Yu a convidou para ficar com ele durante a noite. Porque ele tem uma cama grande. Ela mostrou a língua para ele e fechou a porta. Jian Yu começou a descansar e lembrou-se que o cara pediu para ele enviar uma mensagem para o Baidu. Ele se levantou do sofá e percebendo que o cara nem tinha dado seu nome. O sistema avisa que o nome do monstro é uma visão do espírito errante. O nível inicial escuro da sombra é a descrição média de outro do abismo inferior. Se uma pessoa se tornar o alvo desse monstro, ela se transformará em ataques ocultos contra a pessoa, então você deve observar suas costas. Vale a pena prestar atenção ao fato de que essa subespécie não é tão fácil de superar. O custo de destruí-lo é um braço quebrado. Jian recebeu um golpe insidioso. Jian se pergunta se o outro que ele derrotar será exibido em algum lugar, ou ele será consumido pela mordida da sombra antes que o Kill registre. O sistema notifica que o ataque insidioso é um ataque oculto das sombras, que o inimigo não pode ver. O primeiro ataque causa um dano tremendo. Jian diz que primeiro ele deve olhar para a habilidade adquirida. Que ele está no meio da sala e diz o nome da habilidade, mas nada acontece. Jian pergunta se nada está acontecendo porque o sistema bagunçou algo ou talvez seja porque ele não tem um alvo de ataque. Não importa, ele vai tentar. Na próxima vez que ele olhou para sua janela de estatísticas, seu nome é Jian Yu, seu atributo é sombra. O número de pontos de sombra é 14. Ele é um humano, um perseguidor. Suas habilidades são mordida de sombra e pupila de sombra. A forma da sombra permite que você destrua as sombras. Ele é um assassino natural, então ele se sente em casa e pode se esgueirar para as sombras. Ele se pergunta por que eles não podem escrever em linguagem simples, por que só trabalha no escuro, o que deve fazer na luz. O sistema avisa que sua sombra sofreu mudanças drásticas. Agora ele pode controlar totalmente a sombra e fundir-se com ela. O protagonista se pergunta se ele tem uma nova habilidade. O sistema notifica que a seção de formulário de sombra contém as seguintes características. Primeiro, se ele treinar, ele notará mudanças significativas. Em segundo lugar, sua respiração será capaz de combinar perfeitamente com as sombras, e outros não serão capazes de vê-lo, e sua forma física melhorará. Terceiro, ele pode usar a forma sombra fora do camada de sombra no mundo Reia.
Usando essa habilidade consome pontos de sombra. Quarto lugar, se ferir seriamente o volume de seu líquido vermelho será atrasado, o que retardará a aproximação da sua partida. Jean pergunta o que é o milagroso. Ele gosta especialmente do quarto ponto. A janela do sistema diz que o quarto ponto funcionará se seu ketchup cair para 99. Jean acha que se seu volume está em 99, ele prefere partir feliz. Em qualquer caso, a habilidade é boa e ele vai experimentar. Agora Jean invoca uma sombra. Quando ela aparece, Jean mostra um dedo e seu sombra repete esse movimento. Eles tocam e a sombra começa a envolver o corpo de Jean, completamente o engolindo. É isso, pessoal. Se tiverem gostado, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima.